Olá a todos, esperamos que estejam todos muito bem. Hoje temos connosco no We Run This City, no nosso 6º episódio, Marina Ferreira, coach de alta performance, uma pessoa fabulosa, dispensa apresentações, mas eu vou fazer a apresentação se ela me permitir falar pelo menos 2 segundos. É uma pessoa incrível e genial, por isso fiquem por aí que vão adorar este podcast. Marina, olá, obrigado. Bom dia, obrigado eu pelo convite, Helder. Nada. Maravilha estar aqui contigo. É um gosto. Privilégio meu. Gosto mesmo da Graça. Bairro típico, muito, mas muito giro. É um bairro com muito por descobrir. Mesmo muito e com bastante alteração, está atualizado em algumas zonas e noutras bem característico. Como esta vila que saímos agora, não é? 1890, é top. Fazer aqui alguma reunião, fazia mesmo aqui. É? Gostas de fazer reuniões na rua? Gosto muito. Tirar Sério? os clientes por vezes do seu habitat, da sua zona de conforto, do seu escritório ou do meu escritório, é fundamental. Calibras outro tipo de emoções, calibras outro tipo de objetivos. Eu não perco o foco, não é? Por estar aqui não vou perder o foco. Mas a verdade é que é mesmo muito interessante ver a reação das pessoas fora dos sítios. Sem dúvida, olha-me isto, que maravilha. Incrível. É. Lisboa é lindíssima. Lindíssima. Gosto mesmo muito. Olha, Marina, e como é que aparece assim a mediação imobiliária na tua vida? Ora, a mediação imobiliária na minha vida aparece por acaso, porque nunca foi intencional vir para o mercado imobiliário. Eu trabalhei 10 anos em tecnologias de informação e 10 anos que foram muito conectados com projetos tecnológicos, diagnóstico de necessidades dos meus clientes. Depois eu trabalhar estes clientes em termos de implementação destes projetos. Foram 10 anos muito desgastantes, muito intensivos. E aquilo que acabou por acontecer é que a Marina, que não diz que não a nada, não é? Na altura, pelo menos, agora já aprendi a dizer que não a algumas coisas, mas a Marina sempre viveu intensamente os seus projetos. E como vivia intensamente esses projetos, chegou um momento em que teve que parar para se reequilibrar em termos de energia e teve ali assim uma extenuação, uma paragem obrigatória. E foi aí que entrou o imobiliário. Porque tinha uma amiga que estava com muitos resultados na área imobiliária, estava a adorar poder gerir o seu tempo, gerir as suas prioridades, equilibrar a família com a parte profissional e financeira, claro. Empreendedor. Muito. Aquilo que acabou por acontecer é que ela, pura e simplesmente, desafiou-me e dizia-me: vem, faz todo sentido, Então vieste mas com uma porquê que não amiga. vens? Então vim por alguém que já me estava a dar indicadores que esta era uma ótima área para se poder ter uma carreira. Vim contrariada. A sério? Claro. Boa. Queres que eu te conte a história? Eu gostava. Foi toda uma história. Porque ela andou atrás de mim durante N tempo a dizer: gostava tanto que tu viesses, acho que era ótimo, gostava tanto que viesses. E eu dizia: estás doida? Imobiliário, vender casas. Eu nunca vendi casas na vida, nunca vendi nada disto na vida. Isto é tudo doido. Não quero, não, de todo. E ela insistiu. E ela disse: mas tu tens o perfil certo, eu acho que tu vais adorar. Então aproveita. E eu, contrariada, digo-lhe assim: traz lá o formulário. Então preencho o raio do formulário e logo se vê. E assim foi. Preenchi o formulário, imagina o que é que aconteceu, nada. Ninguém me chamou. Sério? Ninguém me chamou. E eu fiquei: como é que é possível? Custou-me tanto tomar a decisão e ninguém me chama, ninguém me diz nada. Pensaste, ninguém me quer. Não pensei nada, pensei o contrário, porque eu não penso dessa forma. Então fui lá perguntar porque é que não me tinham chamado. Cheguei lá, pedi para falar com o diretor e as agências eram muito naquela base do aquário, não é verdade? Sim. Ou seja, vidro, tu vês perfeitamente que as pessoas estão lá e eu pedi à coordenadora para se podia falar com o diretor, se ela não se importava de marcar ou de me deixar falar com ele. E ele diz pura e simplesmente, manda recado por ela que não tinha tempo para reunir comigo, ou que me deixou mais chateada ainda. Já há quantos anos? Isto foi em 2000 para 2001, portanto há 23 anos foi a minha entrada no mercado imobiliário. Ainda hoje acontecem algumas histórias destas.
E eu uso muito isto quando falo na formação de recrutamento. Uso muito o meu exemplo. E então o que acaba por acontecer? Foi simplesmente uma persistência minha. Dizer, Mas se alguém nos abre a porta. não sai daqui. Eu acho que vou aqui sempre. É. Batia às portas, tinha a minha própria técnica para tocar às campainhas, desenvolvia a minha estratégia, a ponto deste diretor que não me queria, na verdade, depois dizia, mas como é que consegue? Eu não sei como é que consegue que lhe abram sempre a porta. E eu dizia, magia. Magia. Vou espalhar charme, não é? Espalhar charme. E então finalmente consegui, voltando aqui à minha história, consegui a reunião e com muito enfado esse diretor diz-me, não me faça perder tempo. E depois? E entretanto o que acaba por acontecer é que ele diz-me muito enfadado que não lhe apetecia estar a perder tempo comigo e que eu tinha excesso de qualificações. Uau. Ok, está tudo bem, tenho excesso de qualificações, está tudo certo. Olha, e depois, mediação, quantos anos? Mediação como consultora? Mediação, em geral. 23. 23 anos. Uau. 23. Estamos exatamente em 23. Comecei como consultora, fiz direções comerciais durante 7 anos. Depois comecei a mexer com o coaching, fazer certificações, trazer o coaching para a mediação imobiliária. Então, Marina, 23 anos ligada à mediação imobiliária. Agora, se calhar, mais backstage, não é? Atrás das luzes, atrás do holofote, que é uma área incrível, não é? Que é a área do desenvolvimento pessoal, correto? Sem dúvida. O que é que tu sentes, como é que está o desenvolvimento pessoal hoje em dia no mindset das pessoas? Qual é a percepção que tu tens, que lidas com pessoas todos os dias, empresários, mas são pessoas? Não é? Continuam a ser pessoas. O que é que tu sentes? Qual é o desafio que eu tenho? Sim. Ora bem, muito obrigada, Hélder, e esta é uma ótima primeira pergunta, porque, na verdade, é sempre sobre o desafio da divisão e da diferença entre pessoas e profissionais. Eu entrei na área do desenvolvimento pessoal para tratar e trabalhar em mim, para me poder potenciar a mim, fazer a diferença com a pessoa que eu sou, com a pessoa que eu queria ser e trabalhar muito dentro desta lógica de desenvolvimento pessoal para mim. E, entretanto, como sempre, trabalhei com equipas e na altura em que comecei a mexer com a área do coaching, em 2007, por volta de 2007, 2008, e comecei estes cursos e estes workshops e estes eventos do coaching, de repente eu disse, uau, que ferramenta brutal para nós podermos trabalhar com as nossas equipas no mercado imobiliário. E este desafio de trazer ferramentas do coaching e da programação neurolinguística para dentro do mercado imobiliário, desenvolvendo pessoas e profissionais, foi para mim o desafio. Eu não trabalho única e exclusivamente a questão do desenvolver pessoas, eu trabalho muito o desenvolver pessoas dentro deste âmbito mais profissional. Claro que os ganhos depois vão para a pessoa e vão para o profissional e está top. Claro, boa. Tu acreditas que... Eu vou-te fazer perguntas para desmistificar também um bocadinho o que é o desenvolvimento pessoal, ok? Tu acreditas que as pessoas ainda têm um estigma, algumas delas, relativamente ao desenvolvimento pessoal? Eu às vezes ouço pessoas que dizem assim, um livro de autoajuda, um livro para aprender uma outra ferramenta, eu não preciso, eu não tenho necessidade. Sim. E aquilo que me deixa mais preocupado, não é que há pessoas que não têm a plena consciência do que é o poder do desenvolvimento pessoal. Cientificamente, não é? A capacidade que tu adquires com isso. Eu conheço pessoas que estão agarradas ao álcool e que não se curam. Eu conheço pessoas que estão viciadas nas redes sociais e não se curam. Eu conheço pessoas que têm padrões comportamentais agressivos com o seu cônjuge e não se curam. Ou seja, as pessoas criam um estigma relativamente a uma novidade, digamos assim, que já não é novidade nenhuma, o desenvolvimento pessoal já existe há muitos anos na nossa sociedade. Qual é a mensagem que tu podes deixar a estas pessoas que não procuram, porque dá exatamente o mesmo trabalho? Se pensar ser pobre, eu vou ser sempre pobre, não é? Se não tiver fundamentos de riqueza, eu não vou construir riqueza.
Qual é a mensagem poderosa que podemos deixar a estas pessoas que criam esta resistência ao desenvolvimento pessoal? Há uma frase que tu estavas a falar e ela de repente para mim fez-me todo sentido, que é: só pede ajuda quem é fraco. Mas porque isso não devia de ser assim. O fraco que se pensa que é fraco pede ajuda, mas ele é verdadeiramente o forte. Claro. Porque o forte não pede ajuda. Aliás. O forte não tem o nível de consciência de que estavas a falar. Porque ele pode ter muitas fraquezas, e tem, muitas vezes vícios, muitas vezes processos pessoais e profissionais complicadíssimos, o não conseguir atingir os seus resultados, o não chegar aos objetivos que pretende, sejam eles financeiros, sejam eles de saúde, sejam eles o que quer que seja na sua vida, mas não pede ajuda, e não pede ajuda muitas vezes pelos níveis de consciência que tem. Porque não tem consciência de que tem um problema, não tem consciência de que deve pedir essa ajuda para resolver esse problema, seja um problema micro, uma questão muito, muito pequena, seja uma coisa muito macro, não é? Como, por exemplo, uma nova carreira, uma nova orientação para a sua vida. Mas como o nível de consciência é tão baixo, ele não pede ajuda. E ao não pedir ajuda, também não aceita, porque por vezes quem está de fora, e eu acontece-me imenso, não é? Porque como profissional que sou da área, eu estou a ver o caminho, estou a ver claramente qual é o step by step, para que aquela pessoa possa crescer, progredir, expandir, ter realmente outro tipo de resultados, mas ele não quer. Ele não aceita, ele não está nessa fase de consciência, não está nessa visibilidade do que é que ele necessita. E como não aceita, pura e simplesmente tem que ser no tempo dele. Claro. A percepção é no tempo dele. Para nós, ou seja, nós que temos essa noção do que é que a pessoa possa pensar, cabe o desafio, cabe o colocar-lhe algumas ferramentas, o desafiá-lo a fazer algumas ferramentas, o desafio, mas a necessidade de mudança vai ter que vir de dentro, porque se não vier, nós não conseguimos garantidamente um resultado. Porquê? Porque ele não quer. O nível de consciência é baixo, não procura uma solução, mantém-se muito dentro do alinhamento em que está e julga que está bem. Porque se não tivesse, ele próprio procurava essa ajuda e essa alteração de processo. Na tua visão, o forte não pede ajuda? O forte... Porquê? Por ego? Por ego. Okay. Por ego. Ou falta de consciência. Ou falta de consciência? Por ego, normalmente. Ou seja, eu não preciso de ajuda. E se eu pedir ajuda, eu sou fraco. As pessoas vão nos ver como fracos. E como nos vão ver como fracos, aquilo que acaba por acontecer é que não desenvolve. Claro. Porquê? Porque eu sou fraco, o que é que vão pensar de mim, não vão gostar de mim, e já encaixamos em duas necessidades fundamentais do ser autoestima. humano. Ser amado. E, ao mesmo tempo, também ser considerado como capaz. Okay. As pessoas têm um horror que pensem mostrar que elas... a sua fraqueza. Exatamente. Não são capazes de fazer, não são capazes de desenvolver, não são capazes o suficiente para merecer estar naquele Tudo processo. Crenças que limitam a pessoa ao seu crescimento, não é? Sem dúvida. Olha, há muitas pessoas que eu também tenho sentido ultimamente que não têm percepção daquilo que é o coach na realidade. Mais uma vez criam um pré-julgamento e também uma crença, não é? Limitadora. Sim. O coach é como uma faca, não é? Quer dizer, qualquer profissão é como uma faca. Há pessoas que utilizam-no para o bem e há pessoas que utilizam-no para o mal. Tem a ver muito com o seu propósito, não é? Uma faca dá para matar pessoas, mas ela foi fabricada não foi para matar pessoas. Exato. É para nós comermos e termos mais conforto na nossa alimentação. O que é que tu podes dizer a quem nos está a ouvir, que devem ser para aí 2 ou 3 pessoas, como é normal? Está certo. O que é o coach? Qual é a essência do coach? Qual é os fundamentos do coach? Para que é que serve realmente o coach? Para melhorar? E tu já utilizaste uma analogia maravilhosa que é: eu fiz-o para mim, para me construir a mim, para criar uma Marina Ferreira muito mais empoderada, muito mais genial, não é? Claro que sim. Qual é que é a mensagem que nós podemos deixar aos nossos... Sobre o que é o coach? O que é o coach? Na verdade, o coach são ferramentas, é um facilitador de um caminho, de abrires uma nova etapa na tua vida, seja para uma mudança muito pequena, seja para uma mudança muito macro. O coaching permite-te encontrar caminhos novos, utilizando outro tipo de meios, outro tipo de canais que não estavas habituado a utilizar. É uma ajuda, é um facilitar de uma abertura de um caminho. O coach não é mágico, o coach não é
Aliás, eu costumo brincar e digo que é mágico, mas já te explico porquê. O coach não é uma magia, o coach não faz só por estar numa sessão de coaching ou num programa de coaching, tu vais agora de repente seres aquela pessoa que tu desejas. Tu tens um caminho. Ajuda-te a planear esse caminho, ajuda-te a manter dentro desse caminho, ajuda-te a encontrar as ferramentas e os recursos, como nós lhe chamamos, necessários para atingires aquele objetivo desejado, aquele caminho final, que é o que está lá do outro lado, que tu desejas muito, mas normalmente só desejas, só sonhas com e não traças o plano e não te mantens nesse plano. E coaching é sobre isso. Sabes que eu gostaria de ter sido médica. Na altura das escolhas eu poderia ter escolhido mais do que uma área, e é uma coisa que eu partilho muito pouco com muito pouca gente. Aliás, a minha filha é médica hoje e eu raramente partilhava isto em casa porque eu nunca quis influenciá-la e não influenciei em nada a sua escolha, e eu gostava de ser médica pela lógica de poder ajudar pessoas, e aquilo que na minha mente funcionou sempre era a psicologia, porque eu sentia que era a forma de ajudar pessoas. E entretanto, por contingências da minha vida, porque fiquei sem o meu pai muito cedo e tive que ajudar muito a minha mãe no seu processo, e ajuda também, pronto, em casa, mais familiar, resultado, o curso de medicina é aquele curso que nunca mais acaba. Na verdade são anos e anos, não é? E depois as especializações, e eu entendi por uma questão financeira que precisava de dar outro tipo de acompanhamento à minha família, não poderia optar por essa área. Okay. Quando descobri o coaching, e isto para chegar ao nosso coaching, quando descobri o coaching, eu de repente disse, uau, realmente eu descobri ferramentas que, não indo pelo campo da medicina e não trabalhando a questão da psicologia, que o coaching não é psicologia, mas eram ferramentas, era um conjunto de ações que eu poderia fazer e ajudar as pessoas com quem eu estava a trabalhar, e começando lá está por mim própria. Então foi assim, uau, que fantástico. E na altura, em Portugal, o coaching só se falava muito, como na maior parte do mundo, para o desporto. O coach do desporto era o que ajudava, eu definia a estratégia, eu acompanhava, eu estava, porque é dos anos 70, não é? E a ideia era essa, era como é que trazíamos isto para o mundo das empresas, mas começando muito também por cada uma das pessoas. E para mim fez-me sentido. Utilizei em mim, pratiquei em mim, trabalhei durante muito tempo para preparar sessões, porque antigamente as certificações em coaching não eram como hoje algumas empresas o fazem, 2, 3 dias e de repente há alguém que está a coach cá fora e está tudo bem, mas fez muito pouco trabalho. O trabalho era feito durante horas, durante meses, com muito coaching gratuito, muito coaching que eu identificava. Claro que sim, pro bono, fantástico, porque era para eu poder trabalhar e ajudar aquelas pessoas. Claro que sim. Claro. Aliás, os meus primeiros eventos de coaching eu voluntariei-me para acompanhar workshops. Na altura havia aqui o guru, era o Daniel Sá Nogueira, que foi o primeiro a começar a trazer assim algumas informações, para além do Adelino Cunha, e eu participava pro bono mesmo, porque eu queria era perceber como é que tudo aquilo podia impactar as pessoas. E então lá está, o coaching é verdadeiramente um desbloqueador destas alterações. Agora dá medo, e por dar medo é uma zona desconhecida, e por ser desconhecida as pessoas não querem autoajuda, livros de autoajuda, muitas vezes entrar nestes processos e são conotados como aquilo é quase seitas, não é? Coisas estranhas, e daí não quererem muitas vezes se conectar com esta necessidade. Não consideras que seja também falta de conhecimento das pessoas? Puro. Falta de conhecimento. Não pegarem no Google, por exemplo, que é uma ferramenta normal, e escreverem o que é o coach, que ferramentas é que o coach pode trazer de melhoria para a vida pessoal e profissional, por inerência, não é? Eu vou-te ser muito sincero, eu falo por experiência, eu tinha que é isto, coach e tal, pronto, são todos coach, é todos, percebes? E quando fiz a minha certificação com o Adelino Cunha, com a Have the Power, e que não foram umas horinhas nem 3 dias, foi extremamente intenso, e sessões para o bono só tive que fazer para aí umas 20 e muitas. Claro, estamos com a falar, processos completos, apresentar os processos, relatórios, com acompanhamento telefónico, com um conjunto de ações, e é maravilhoso ver o desenvolvimento das pessoas, é muito bonito, não é? Empoderá-las e elas sentirem-se confiantes e afinal percebem que só tinham uma crença, não é? Só tinham algo que as limitava de avançar para os sonhos e para as suas próprias reações. Não achas que também
as pessoas que estão na área do coach têm o dever e a obrigação de desmistificar e também de abrir de forma mais transparente a metodologia e partilhar de forma mais transparente os conceitos, também para que as pessoas consigam ter uma percepção, tal e qual quando vamos a um restaurante e vimos o cozinheiro a fazer a comida à nossa frente. Sim, quando o chefe está ali a preparar, tipo, claro que não sim. tem que ser uma coisa escondida, não é uma coisa de... Digo eu, não sei, eu sou um rookie nesta área e percebo pouco disto. É uma ótima pergunta, mesmo muito, muito boa. Porquê? Porque ela vai ao encontro da maior parte das crenças que nós temos no mercado do coaching, que temos por pessoas particulares, por empresas. Eu, quando comecei a utilizar os conceitos de coaching no imobiliário, eu não comentava que era sobre coaching. Eu não comentava, eu usava as ferramentas, usava muitas vezes com as minhas equipas, tinha as minhas equipas normalmente sempre no top 10 das marcas. Porquê? Porque o que eu utilizava com elas era mesmo para poder expandir, crescer, desenvolver, só que eu fazia muito no back-office, mas porque as próprias pessoas, as próprias empresas não estavam preparadas para perceber que estávamos a utilizar outro tipo de metodologias. E eu falava delas no fim. Às vezes perguntavam, mas como é que tu consegues com esta empresa, com estes sócios, 2, 3 sócios, que às vezes não... Pessoas totalmente diferentes, com crenças diferentes, com formas de estar no mercado totalmente diferentes, pessoas diferentes. Diferentes, como é que tu diferentes. consegues pô-los ali num único alinhamento? E eu dizia, magia, por isso é que eu estava há pouco a dizer magia. Mas a magia era tão só individualizar cada uma destas pessoas, trabalhar com elas no individual, perceber o seu propósito, a sua visão, a sua missão, todo o seu processo para aquela empresa e depois conjugá-las num todo, onde nós fazíamos ali uma matriz de poder, sem que eles percebessem muitas vezes, porque algumas destas pessoas não queriam. O coaching era muito conectado com a ideia de isso não é tão bom, isso eu não preciso, porque se eu for o fraco que precisa de coaching, na verdade eu não sou o líder que eu digo que eu sou. Exemplar. Exatamente. Claro. E muitas vezes eu tenho que usar os exemplos do mercado internacional para que se percebam os CEOs, para que se percebam tudo o que passa a nível das empresas, das melhores empresas, o acompanhamento que têm e que sempre tiveram. E a mesma coisa ao nível dos nossos consultores imobiliários, não é? Porque muitas vezes eles não entendem esse investimento como um investimento que vai fazer com que o processo deles dispare. Têm muito essa resistência. Ok, então, mas eu sou um consultor, não preciso desse coaching nem nada disso. E, na verdade, é sempre sobre crenças. O que é que eu acredito ou o que é que eu não acredito que eu necessito. São muito sobre níveis de consciência. Tenho ou não tenho a consciência de que preciso, é um processo muito enraizado em vícios emocionais que estão lá atrás e em sabotadores que tu deixas vir para cima da mesa ou não, ou os entendes ou não, e que eles estão a tirar-te do teu processo de crescimento e de expansão. E está tudo certo. Tu recomendarias Está o coach a tudo certo. uma filha tua, por exemplo? Sim, sem dúvida. Minha filha faz coaching. Uau. Sim. Só por aí está tudo dito. Não é? Sem dúvida. O eu, por processo. Acaso, a minha filha mais velha tem 14 anos, a Beatriz, por isso espero em breve Sim, claro. que ela também me possa acompanhar numa destas sessões para ela adquirir, Sim. porque de facto dá um poder e são ferramentas poderosas, não é? Sem dúvida. Ainda sobre o desenvolvimento pessoal, especialmente nesta fase, não é? Uma fase de incerteza, uma fase de insegurança, uma fase em que saímos de um Covid, em simultâneo vamos para uma inflação, saímos da inflação, aparece uma guerra, aumenta-se os juros, depois dos juros vem uma segunda guerra, o que virá a seguir, o mundo está assustado. Não é? Esta incerteza, esta mudança, esta inércia, não é? Mental que se sente nas pessoas, num momento tão importante, vale mais apostar em várias garrafas de vinho ou apostar no desenvolvimento pessoal? Eu aposto no desenvolvimento pessoal. Okay. Apesar de gostar de vinho, eu também. Eu aposto no desenvolvimento pessoal. Para celebrar. Sim, para celebrar, só para celebrar. Sim, a verdade é o que vem para cima da mesa, Hélder, tem muito a ver com o tal medo.
Quando eu mexo ou vou à procura de soluções, eu tenho que mexer em feridas, eu tenho que mexer em coisas que não estão tão bem, eu tenho que mexer garantidamente em algo que já é uma zona de conforto. E muitas vezes esta zona de conforto, apesar de não ser aquilo que as pessoas ambicionam, daquilo que elas querem, é aquilo que é o mais confortável, é aquilo que a sua mente, a sua estrutura vai bloquear e vai deixá-las ali naquele passo, a queixarem-se, a criticarem, a dizerem que não é tão bom, a dizer que não é tão interessante, a dizer que não querem, mas não dão o primeiro passo. E o coaching é sobre empurrar para o primeiro passo, e para o segundo, e para o terceiro, e para o caminho, e para a mudança. E de repente tem uma explosão de processo, não é? De repente e que não tem que ser muito lenta, porque a ideia também é, vou mexer em coisas, em estruturas tão lá atrás que me vão demorar tanto a corrigir até ter resultados. Não tem que ser, porque depende do teu foco, do teu compromisso, da forma como te envolves com também o processo. Também depende de cada coachee, não é? O coachee claro, depende-se o cliente. Obrigatoriamente. Ou seja, o coachee também tem que querer... Essencialmente o coach tem que querer. Tem que querer e querer fazer. Tem que querer. É? Acima de tudo, tem que querer. O que o coach faz é o desbloqueador, claro é o encontrar como é que se vai sim. do plano A para claro o plano B, com os recursos, com o tempo, com as etapas e com o feedback que se recebe do coach, neste caso do cliente. E há pessoas que não gostam de dar feedback. Não gostam de dar feedback, não têm o compromisso suficiente com a mudança, não têm o compromisso suficiente com as várias etapas, porque tu vais não crescendo e as etapas doem. Porque se tu estás a trabalhar em ti... Zona de desconforto, vais não é? para uma zona de desconforto, claro. Uma zona que é esta Marina. Porque é que esta Marina nunca pensou fazer isto desta maneira? Porque se fosse tão natural e tão intuitivo, já tinha acontecido e não aconteceu ainda. Quer dizer que é uma zona onde tu estás com alguns bloqueios, com algumas crenças, com alguns processos que precisam obrigatoriamente de ser trabalhados. E isto cria desconforto, e isto cria dor. E não há forma. O ser humano movimenta-se entre a dor e o prazer. E o prazer imediato, muitas vezes o que vai ocultar é uma dor que poderia ser corrigida de uma forma mais imediata e acaba por ser uma dor prolongada, porque ninguém quer lá ir. Se eu tiver que escolher, não é, entre passar um fim de semana ou passar uma tarde no sofá a ver séries e a fazer scroll nas redes sociais, a maior parte das pessoas que querem fazer algumas mudanças, mas que não estão no momento certo ainda, vão fazer isto. Vai ficar no seu sofá porque dá conforto, porque é bom. E é bom, de vez em quando é bom. Se for sempre um processo, é um desafio, não é? E o ir estudar mais, o ir ler um livro diferente, o ver inclusive até um filme que o desafia a pensar diferente, aí já não. Porquê? Porque já mexe com aquilo que eu não quero. Já me vai dar trabalho, já tenho que refletir, já tenho que pensar, já tenho que fazer alterações. Até porque o nível de consciência depois passa a ser diferente. Tu sabes perfeitamente, e tu viveste isso neste teu processo, assim como eu diariamente ao acompanhar os meus clientes, eu os vejo a viver estes processos. Quando tu expandes a consciência, mesmo que não queiras fazer a alteração do processo, ou seja, mesmo que não queiras fazer as alterações mais profundas, já não voltas ao mesmo nível de consciência, aquilo já te vai ficar lá. E pode ser até mais lento, mas vai acontecer. Expandindo a consciência já não é exatamente o mesmo processo que tu tinhas anteriormente. Então, as escolhas normalmente são para a zona de prazer, para aquilo que é mais rápido, mais imediato, dá mais prazer. Lá está, a garrafa de vinho dá mais prazer naquele momento. Corrigiu algo, ajudou-te a chegar ao teu processo, ajudou-te a desenvolver mais processo, possivelmente não. Não conseguiste fazer esse processo. Porquê? Porque o caminho não foi desbravado, não foi trabalhado, não foi mexido. As pessoas não estão preparadas emocionalmente e fisicamente para sofrer. Quando eu digo sofrer, não é perder um pai e uma mãe, calma, sim, ou perder um emprego. Essa dor. Não é essa dor, não é? Estamos a falar de sofrer, ter padrões de comportamento em que nós consigamos dizer que não a um conjunto de coisas que me dão prazer, para ir buscar, se calhar, fazer coisas que me vão proporcionar alguma dor, algum desconforto, porque na realidade não estou a fazer aquilo que me dá mais jeito ou que é mais agradável de fazer num momento, e depois, se calhar, não é se calhar, a maior parte das vezes, eu quando estou a procurar e a buscar esta dor, eu vou ter muito mais prazer, porque vou ter uma vida muito mais próspera, com muito mais esperança, com muito mais abundância, com muito mais realização. E a maior parte das pessoas foca-se no momento e não tem a visão ao longo, não é? É no agora, imediato, no é aqui, no agora, é no já.
é no já. Nós temos gerações neste momento no já. E tu sabes perfeitamente que eu trabalho com um mercado da área de vendas, não é? Trabalhamos os dois no mesmo mercado imobiliário, área de vendas, uma área em que tu tens que acreditar nas tuas capacidades, deves preparar um processo para desenvolver as tuas capacidades técnicas e pessoais e fazeres com que isto seja um caminho de crescimento, e porque isto está indexado à tua faturação, aos teus resultados, quaisquer que eles sejam, não é? Resultados em reconhecimento, resultados em dinheiro, em financeiro. E aquilo que acaba por acontecer é que, apesar de ser isto que mais ambicionam, não estão preparados para a tal dor. Não estão. Nós não estamos preparados para a dor, nós estamos preparados para o prazer. E para perceber claramente qual é que vai ser este caminho, tu já tens que querer. E querer de uma forma muito intensa e procurar a tal ajuda e procurar o tal caminho. Porque senão, sempre que vem a primeira dor e é um pouco mais intensa, tu voltas atrás. Ou tu paras, ou tu estagnas. E depois vem o crescimento, traz essa dor de diferença, no ginásio, como é que tu fazes, não é? Dói, pois dói. Eu também me queixo, não é? Eu também me queixo. Há pouco me estava a queixar ao meu PT. E o Bruno diz que começou a treinar agora e diz que não tem dores, por isso não sei o que é que dores, ele anda a fazer, sinceramente. O Bruno vai precisar de mais qualquer coisa, porque cada vez que eu o vejo estar a colocar mais uns disquinhos, o que é que tu estás a fazer? Vai doer um bocadinho, mas está tudo bem. E eu, ok, se tu dizes, eu confio. E então, é verdade, tem dor para depois poder ter crescimento, ter resultado. E aqui é exatamente igual, as pessoas não estão muito preparadas para a dor e querem o resultado imediato sem dor. E no mercado imobiliário tu sentes muito isso, eu cheguei aqui e de repente eu já quero ter uma carreira de sucesso, muito sucesso. Fizeste o step by step, tiveste os planos de integração, foste pelas tuas etapas. Não, porque eu não concordo com isto, porque eu não gosto daquilo, porque isto não me identifico, e está tudo certo. Coca-Cola no primeiro ano teve prejuízo. Claro, a maior parte dos grandes negócios de sucesso nos seus primeiros anos dão prejuízo. Empreendedorismo é baseado em não vai funcionar sempre. Vais deitar abaixo alguns processos, vais perceber que não fizeste tão bem, que vais ter que fazer melhorias, vais lançar novos. Essa é a questão. Então não, a resposta é: eu não acredito que as pessoas estejam preparadas para sentir essa dor. Poucos são, é residual. Vamos falar nos fundamentos do ser feliz e da riqueza, porque a riqueza é muito mais do que quando eu digo financeira. Riqueza, exatamente, é no sentido do eu, prosperidade, do claro eu, que sim. Não é? O eu estar no topo da lista das prioridades. Eu gostava que falasse um bocadinho sobre 3 fundamentos incríveis, que é o corpo, que estávamos ainda agora a falar um bocadinho dele, o espírito e a parte mental. Okay. O impacto que isto tem no empresário, numa pessoa que trabalha para a conta de outrem, uma pessoa que tem um emprego e que ganha 1000 euros por mês e vai trabalhar. Qual é o impacto que isto pode ter, a parte espiritual, a parte do corpo e a parte mental na vida das pessoas? Tem um impacto gigante, Helder, nem sei por onde pegar, porque se tu como pessoa não tiveres a noção de que estas 3 componentes têm que estar equilibradas, ativas, em crescimento, em expansão, pura e simplesmente tudo o resto não vai expandir, tudo o resto não vai evoluir, não vai ter um crescimento. Há pouco falavas de riqueza, eu falo muito de abundância, não é? Porque tu, se fores abundante, tu tens para ti, tens suficiente para ti, para dar, para entregar, para gratuitamente poderes ajudar os outros a sentirem essa vibração e tudo isso que tu tens. Então a verdade é que tu estás a entregar, e esta abundância, ela é de várias áreas na tua vida. Se o teu corpo não for cuidado, se tu, que é o teu templo, não é? Como nós dizemos, é o teu templo, é aquilo que te permite neste momento estar aqui sentado, estar aqui a falar contigo, a gesticular, estar aqui bem, não é? Se o teu corpo não for cuidado, se ele não for entendido como uma ferramenta para chegares a esse nível de abundância, se a tua mente não for cuidada, trabalhada de igual forma com as metodologias que precisas para a tua mente, porque tem tudo a ver com que estratégia tu tens, que visão tu tens, quem tu queres ser, qual é a tua missão, qual é o teu propósito, quais são os teus valores, porque é o teu alinhamento, qualquer que seja a profissão, qualquer que seja o teu empregador, porque esta ideia, se ela
for só para quem é empreendedor, só para quem é empresário, fica aquela ideia, não, isso é para eles que têm uma empresa, isso é para eles que gostam desta azáfama toda. Não é para mim, que eu tenho um determinado trabalho, um determinado ritmo e é suficiente para mim, está tudo bem. Não tem a ver com isso, porque eu, enquanto trabalhei por conta de outrem, eu acho que era eu creio que era dos colaboradores que toda a gente gostava de ter. Porque, na verdade, tu dás muito mais, porque tu te entregas muito mais e este alinhamento tem a ver contigo, não tem só a ver com quem tu trabalhas, que marca representas, que empresa representas, tem a ver contigo. Então, alinhar o teu corpo para que ele te dê as possibilidades que necessitas para teres o teu melhor desempenho, a tua alta performance, o teu melhor envolvimento. Alinhar o teu mental, alinhar toda a estratégia mental, o que é que te faz sentido, por onde é que tu vais caminhar e alinhar o espírito, porque lá vem mais uma vez a ideia de que, não preciso dessas coisas, qualquer que seja o tratamento do espírito, não é? Porque não tem a ver com religião específica, tem a ver com alimento espiritual. Pode ser viajar e estar em paz, claro como tu fizeste há pouco tempo. Claro que sim. Há várias ferramentas que podem ser utilizadas que não sejam só religião. Meditação. Claro que sim, mindfulness, claro que sim. Caminhadas para mim junto tudo. Numa caminhada eu estou, às vezes nem sei quem está perto, quem não está, porque é meu momento. Eu em tempos até fui das que abraçava árvores. Porquê? Porque não era por abraçar a árvore, não era a maluquinha de abraçar as árvores. Era o que sentias. Era a vibração da natureza, de estar tão próxima da natureza que fazia-me tanto sentido. Tanto sentido. Então é exatamente isto, é conjugar estes 3 pilares. Mas eu não necessito de 1 ou 2. Ok, temporariamente podes pensar que não necessitas, mas ele lá à frente vai te dizer, estou aqui, não me prestaste atenção, mas vais precisar dele para crescer. Consigo crescer, não tendo equilíbrio nestes pilares, consigo, mas a dor é grande. O desafio é grande, a energia consumida é muito maior. E tu não vais crescer à velocidade que tu queres, ponto. Não vais crescer à velocidade que tu queres. Quantas vezes os meus empresários, os empresários com que trabalho, donos de negócio, e seja um negócio micro ou um negócio macro, aquilo que acaba por acontecer aqui, eu começo exatamente por estabelecer esses desafios. Como é que é com o corpo, como é que é com a parte de espírito, como é que é com o corpo, como é que é com o espírito, como é que é com o mental. E alinhamos esta estratégia para depois, quero faturar mais, quero ter uma empresa maior, quero desenvolver o meu negócio, quero o que eu quero, para além deste caminho, mas é aqui que tem que alicerçar o arranque. Boa. Olha, eu acho que já fizemos uma introdução ao coach, já fizemos uma introdução às ferramentas, ao desenvolvimento pessoal também, à base, não é? Ou seja, porque tudo começa no eu, no topo da árvore, digamos assim. Sim. Se eu não estiver bem, não consigo fazer bem a ninguém. Muitas das vezes as pessoas estão a fazer contribuição e elas é que precisam mais da contribuição dos outros, não é? Já falámos disto também, não é? Os fortes e os fracos. O forte é aquele que pede ajuda, não é? Um dos fundamentos fundamentais é pedir ajuda, é ter essa humildade intelectual de, olha, vou-me divorciar e se calhar preciso da tua ajuda, mãe. Porque há aqui um conjunto de coisas e a demonstração desta fraqueza às vezes é o início de sair de alguma coisa, não é? É a capacidade que cada pessoa tem em ter essa consciência. Olha, e a Marina, o que é que faz fora do trabalho? A Marina, fora do trabalho, o que é que faz? Viaja. Gostas de viajar? Adoro viajar. Para onde? Qualquer cidade, para mim, tem... Qual é a cidade que mais gostas fora de Portugal? Difícil, porque elas têm encantos diferentes. Por vezes escolho história, cidades com história. Adoro Viena, adoro cidades que têm realmente um cunho histórico e cultural muito forte. Por vezes natureza. E este ano fiz uma viagem no verão com 5 países. E fez-me toda a diferença misturar a história de Dubrovnik, por exemplo, e de Sarajevo, que estive na Bósnia, Montenegro. Tem mesmo muita história, alguma até não tão agradável, não é? Conectada com guerras e afins. Mas depois, por outro lado, gosto muito de natureza. Fiz dias inteiros em natureza, em percursos, em lagos. Foi assim, top. Descobrir que é uma maravilha aquela zona da Europa que eu não conhecia tão bem, e conseguir fazer 12, 15 quilómetros com lagos e cascatas sempre diferentes, é assim uma coisa incrível. Eu no arranque, a falar com as pessoas, a dizer, venham a Portugal é fantástico, bem. E eu depois no final do dia dizer, é genial, é fantástico, mas caramba, eles têm um país maravilhoso. E depois das viagens?
que é que se segue? E depois das viagens, gosto mesmo muito de praia, de mar. Preciso Praia, mar? praia, mar, sim. Boa. Adoro. Não é praia de sol, não é praia de estar deitada ao sol, é praia de caminhar, Atividade? é praia de... É, Gostas de fazer desporto na praia? gosto muito. Jogar raquetes, vôlei? Gosto mais de andar e correr, Andar? sim. Correr? Sim, alguma coisa, sim. Qual é a sim. tua praia favorita? A minha praia favorita, pronto, vai ter que ser Ericeira, não é? Porque a Ericeira? minha praia de sempre não é a favorita de muitos, mas é a minha favorita porque Mas tenho é muita incrível. história desde sempre. É incrível, adoro. Incrível. É a localização que adoro. E como a minha filha faz surf, o que é que vai acontecer? Natural, ela vai Sei que muitas estavas vezes... na Nazaré. A explicar. Sim. Ela faz surf e então o que acontece naturalmente é que ela vai muitas vezes 7 da manhã, 6 da manhã e eu top, adoro. Lá vou eu porque aproveito, dou-lhe boleia e a boleia intencional vai ser... E desfrutas, não é? Exatamente, caminhar. Praia, adoro. mar, viagem, Sim, praia, mar, viagens e leitura, leitura. adoro. Quantos livros lês por mês? Ai, Assim não é brincadeira. por mês, assim... John Robin diz para a gente 3. lermos pelo menos 2 livros por semana, não é? Ah, mas sim, e eu gosto Que é muito. uma meta incrível, 2 por semana. Eu gostava muito, mas ainda não consigo encaixar na agenda o suficiente para ser tanto por semana. Mas é mesmo. E agora chegamos a uma parte maravilhosa, que é a gestão do tempo. Não é? O que é isto? As pessoas olham para a gestão do tempo, o que é que isto quer dizer na realidade, não é? As pessoas acham, pronto, aquela pessoa gera o tempo porque ela tem uma agenda muito atarefada, eu não tenho, por isso eu não tenho essa necessidade. Aquela pessoa, se calhar, tem 2 filhos e eu não tenho nenhum filho. Aquela pessoa, o que é isto de gerir efetivamente o nosso próprio tempo? Porque ele não estica. Nós temos todos 24 horas por dia. Não há ninguém no mundo que tenha 24 horas e 2 minutos. Não é? Sem dúvida. Quer estejas a comandar um país, como presidente de um país, quer sejas o presidente do teu próprio destino. Única e exclusivamente só estás a tomar conta de ti. São 24 horas, sem dúvida. Sabes que é dos temas que mais me pedem nas minhas mentorias, no meu business coaching também. É dos temas que mais me pedem, quer para a área da formação, quer para a área do alinhamento. Porquê? Porque é o desafio. E o desafio não está com a gestão do tempo, está com a gestão do resultado, está com a gestão das prioridades. E porquê que eu estou aqui assim a sorrir e a recordar-me? Porque por vezes temos clientes que têm uma agenda estruturadíssima, lindíssima, com cores, não é? Como as nossas, que há pouco estavas a partilhar comigo e tens uma agenda fantástica e cheia de cores e muito alinhada, e eu também trabalho com isso, exatamente, não há volta a dar, é impossível. Tem uma agenda muito, muito bonita, muito bem estruturada, mas na verdade não tem compromisso nem foco com o que definiram na sua agenda. E depois dizem-me isso claramente. Oh Marina, mas eu tenho a agenda, ela está ótima, olha lá, está com todas as tuas regras, está com todo o processo, fizemos tudo direitinho. E eu digo, ok, boa, porque é que não cumpriste? Qual foi a razão, o motivo principal pelo qual não avançaste? O que é que aconteceu? O que é que achas que, com o que é que as processo? pessoas não cumprem? Estão atrás, está atrás. Disciplina? Está atrás, tem a Falta ver de com os disciplina, valores, cultura de disciplina. Com os valores. Quais são os teus valores? O que é que realmente te move? Quando eu não me comprometo com uma agenda, quer dizer que os meus valores não estão alinhados com aquela agenda. Quaisquer que eles sejam, pessoais ou profissionais, a disciplina é um valor pessoal. É algo que ou eu tenho ou tenho e não é suficiente e desenvolvo, ou não tenho e tenho que aprender a desenvolver esta competência, tenho que ter um trabalho e uma proximidade de alguém que me ajude, porque eu não a tenho. Porque eu não sou disciplinado. Não é eu não sou. Neste momento não estou a ser, Eu por não- alguma razão. Exatamente, porque não estou alinhado com Claro. algum valor, com algum propósito que está lá atrás. E isto acontece-nos muito na nossa área, então é uma constante. A agenda está definida, eu digo-lhe até, a fórmula mágica está descoberta, eu digo, o que é que tem que fazer? As horas é que tem que fazer, o que é que deve fazer, o que é importante em cada uma das etapas. Chega ao fim da semana, afinal, numa sessão de coaching, descobrimos que o plano era este, mas a estratégia utilizada não foi a execução daquele plano e daquela agenda. Foi outra. Ok, então Claro. estamos a falar de quê? É sobre que este processo tem muito a ver com este alinhamento, vir atrás e perceber o que é que esta pessoa valoriza, o que é que ela não valoriza, quais são verdadeiramente a hierarquia de valores. O que é que a move, não é? O que é que a move? O que é que realmente a faria
prescindir de algo para ela estar a ser mais confortável naquele momento e implementar outro tipo de agenda. Mas esta gestão da agenda também traz muitos outros desafios, não é? Porque nós às vezes... Prioridades? Sim. A nível da empresa damos prioridades que são nossas. Se eu tiver a definir uma agenda para ti, vou-te dar uma prioridade diferente a alguns temas. Porquê? Porque é a minha visão, o meu processo. E se eu for o teu líder, não é? A tua líder, na verdade eu estou a encaminhar-te para a minha visão. Estou a defini-la muito baseado, primeiro em mentoring, que é o que é que eu sei que vai funcionar, como pessoa mais velha, mais experiente nessa área, o que é que eu sei que vai funcionar se tu fizeres isto, até porque eu já fiz, eu já repeti, eu já dei um exemplo, vai funcionar, mas por outro lado estão lá os meus valores, a pessoa que eu sou. Eu não tenho problema de me levantar às 5h30 ou às 6 horas e ir para o ginásio, vou ao ginásio. Muitas pessoas olham para mim e dizem, tu estás doida, então, mas tu passas a vida na estrada e fazes isto e fazes aquilo e não sei, ainda consegues levantar esta hora para ir ao ginásio? Sim. Claro. Por que não? Porque para mim faz sentido, porque para mim está alinhado, está no meu processo, está tudo certo. E quem diz o ginásio diz outro tipo de qualquer que seja a decisão que esteja nessa agenda, mas porque está alinhado com os meus valores. Se não estiver alinhada a agenda, as tarefas, as prioridades, os responsáveis, as datas, o início, o fim, o que é que vai ser feito, o descritivo, que isto é agenda, alinhado com os valores, com o que é que realmente te move, o que é que faz sentido para ti, o que é que está lá, que é mesmo importante, ter essa dor para depois voltares a ter esse prazer ou teres esse prazer que nunca tiveste de atingir um patamar de faturação, de atingir um prémio, de seres reconhecido pelo teu trabalho, de poder-te proporcionar viagens ou tudo aquilo que tu gostas, não é? Dentro da tua família, da tua vida pessoal. Se isto não estiver lá definido e não estiver conjugado, o desafio da agenda vai continuar e vai continuar durante muito tempo. Olha, Estamos muito... quase a terminar o ano, não é? Pois é verdade. A bitola aqui é novembro já começa a ser um acelerador de próximo ano. Já estamos em 2024. Ponto. A nível estratégico, com todos os meus clientes, estamos em 2024, porque não há como, não é? Qualquer que seja o acelerador para este ano ainda, em termos de faturação, em termos de negócio, aquilo que nós pretendemos é preparar depois de um arranque em 2024 em alta, um arranque bem feito, porque é tradicional no nosso mercado acontecer assim aqueles deslizes. Agora vamos dar tudo, vamos saturar o máximo para os prémios e para a visibilidade final de ano e arrancamos de janeiro muito lentos, mesmo muito devagarinho. Então não faz sentido absolutamente nenhum. Final de ano é para começar a preparar 2024, neste caso, a acelerar, a criar processo. Isso é espetacular. Sem dúvida. Olha, há bocado falaste de abundância, não é? E de prosperidade. Ainda aqui agora um bocadinho mais para a parte mais intimista, digamos assim. Malta às vezes vê abundância e pensa assim, que é vamos isto? a pensar em escassez. Não, as pessoas pensam em escassez. Então, a maior parte dos discursos que tens é escassez, não é abundância. De todo. Até querem ter determinado tipo de volume de faturação ou determinado tipo de resultados, mas aquilo de que estão a falar é sempre de escassez. Claro. Sempre. É sempre, eu não consigo, não é possível, Não isto sou não capaz, dá, eu não sou capaz. não tenho os recursos. Às vezes nem é eu não sou capaz, isto não é possível, porque não sendo possível para os outros também não é para mim. E eu estou justificado. Ou seja, está logo a visualizar as historinhas. que não vai acontecer. Claro, como é óbvio. Até porque aquilo dá trabalho e causa dor. Ou está na dor ou está no prazer. Se não o prazer não é imediato, causa dor, eu não quero, ponto. Está escolhido, é por ali, está feito. Então, abundância, vamos lá. O que é para mim ser abundante? Para mim ser abundante é ter equilíbrio nas várias áreas da minha vida. Ser abundante é eu conseguir ter o dinheiro suficiente para aquilo que me dá prazer, para aquilo que verdadeiramente eu quero poder desenvolver no mundo, no mercado e no mundo, porque para mim ser abundante não é só financeiro, porque ser abundante financeiramente eu costumo usar esta analogia que é crescer e contribuir. Porque se tu só cresces e só pensas em ti, para mim a abundância não está lá, porque tem a parte de servir, tem que ter o contribuir, tem que ter algo que seja para além de ti, para além do teu processo. Então, para mim, a abundância tem muito a ver com isto, com o poder crescer para tudo aquilo que me faz sentido, para poder dar o melhor à minha família, para poder ter o melhor para mim, mas para poder contribuir com causas, com pessoas que me fazem sentido ajudar. Por outro lado, é o equilíbrio, porque tu teres tempo para a tua família, para ti, para poderes realmente equilibrar estes 3 pilares, o corpo, a mente e o espírito, é abundância.
Porque se quem está única e exclusivamente numa vertente, a única vertente, e é trabalho, eu ainda assim tenho muito disto, trabalho muito, mas trabalho porque gosto, porque me dá prazer, porque é algo mais do que... Não tenho dor. Mas é importantíssimo todo o resto, conseguir combinar. Houve fases da minha vida em que eu não conseguia esse equilíbrio, não conseguia ter este discernimento ou esta clareza da importância de cada uma das etapas e para mim a abundância é exatamente isso. Poder fazer o que gosto, ter liberdade para fazer o que gosto. Ter saúde. Liberdade para fazer o que eu gosto, seja no corpo, seja na mente, seja no espírito, seja financeira, e eu realmente aí... Posso não ser milionária, podemos não estar no patamar milionário, mas verdadeiramente tu tens equilibrado todos os outros pilares que te dão este ser feliz, esta abundância, esta forma de estar na vida diferente, que não é obcecada contigo ou só contigo, é obcecada sim em poderes proporcionar a outros, ajudá-los a crescer, a ter essa tal abundância também, seja por um desafio financeiro, ou por um desafio pessoal, seja por um desafio de profissão, ou seja por qualquer outro momento que aquela pessoa que está contigo necessite dessa tua ajuda e dessa tua visão. Espetacular partilha, genial. Marina, diz-me 3 dicas. 3 dicas. 3 dicas para um empresário que vai arrancar 2024. Um empresário que vai arrancar 2024. Primeira dica, tomar a consciência de em que momento é que está. Em que momento é que ele está, quer como pessoa, quer como profissional. E é parar mesmo. Eu costumo recomendar aos meus clientes, escolha a melhor esplanada, o melhor hotel, o melhor local, para parares e para trabalhar sobre qual é o teu estado atual. O que é que realmente, que profissional neste momento, é que vai arrancar para 2024? Porquê? Fazer uma SWOT, por exemplo. Uma SWOT, obrigatória, uma análise SWOT, uma análise de recursos que tem. O que é que tem a nível de necessidade, a nível de formação ou novas informação? Novas competências a adquirir. Novas competências para desenvolver, competências para reciclar, porque muitos dos nossos empresários já tiveram competências que funcionaram num outro mundo, outro mercado, e como tu há pouco disseste, está desafiante, está altera. Está duro. Está bom. Está duríssimo, está ótimo. Está ótimo, daqui vão sair profissionais, daqui se vão manter profissionais, porque o resto era só fingir que estávamos a fazer mediação imobiliária. Exatamente. Ponto. Portanto, está intenso, está para profissionais, aqueles que nós apregoámos durante muitos anos que somos, hoje vão provar que são. Então, desenvolver novas competências, desenvolver verdadeiramente ou reajustar as competências antigas que tinham em todas as áreas de negócio que possam necessitar, não é? E aqui cada um vai olhar para o seu mercado, para aquilo que são esses seus objetivos e garantidamente perceber o que é que eu tenho hoje, que com aquilo que eu tenho hoje já posso catapultar o meu 2024. Então, tomada de consciência, análise, eu diria pouco emocional, muito mais racional do que é que nós temos neste momento para arrancar neste processo. Segunda etapa, fundamental, tenho a obrigatoriedade de definir o que é que eu quero, qual é o meu caminho, qual é o meu objetivos? Caminho. Exatamente. Objetivos, mas objetivos com metas, que com diz pequenas aquela malta etapas. que vai começar a fazer os objetivos em janeiro, fevereiro de 2024? Não façam nada do que é habitual fazer. Porque os objetivos que normalmente trabalham é o que é que tem que angariar, o que é que tem que faturar e pouco mais. E nunca mais lhe pegam. E aquilo não serve de orientação nenhuma. Para nada. Não tem nada, são ficheiros que vão ficar arquivados, onde ninguém olha para aquilo, ninguém se compromete, ninguém sente verdadeiramente aqueles objetivos. Daí a necessidade de fazer esta análise consciente. Não sou capaz de o fazer sozinho, pede ajuda. De certeza absoluta tens um líder, tens alguém, trabalhas com uma empresa, existe alguém que te possa ajudar. Se não, nem que seja alguém externo, não é? Ou então, profissional, pede um coach, vai e encontra uma ajuda para esse processo. Depois define claramente o que é que tu queres, claramente, não é? O claramente é 2 ou 3 pormenores, 2 ou 3 objetivos, um de faturação e outro de qualquer coisa, porque eu tenho que despachar isto. Claramente é em todas as áreas da tua vida, em todos os quadrantes da tua vida, o que é que tu queres crescer. O que é que tu queres mudar, o que é que tu queres sentir, o que é que tu queres viver. E elas são as tais áreas que vão compor o teu resultado final. Marina, mas eu não quero faturar. Claro que eu quero faturar, é para isto que estou aqui. E a maior parte das vezes eu pergunto, queres mesmo?
tens a certeza que queres mesmo. É porque se eu quero faturar, eu tenho que ter algumas ações alinhadas com o que quero faturar. Se não fazes prospecção adequada, se não mudas a estratégia, se não acompanhas, se não fazes relatórios, se não preparas bem as ferramentas, se não estás com os teus clientes, como é que queres faturar? Tu queres faturar, verdadeiramente tens um sonho, mas não tens um processo. Não tens algo que tenha uma necessidade, tenha um objetivo final e um caminho, que é a terceira etapa. Consciência de onde estás, consciência para onde queres ir e qual é o teu caminho, com o mínimo do detalhe, o mínimo do pormenor. Objetivos não se fazem, como eu ouço a maior parte dos empresários dizer, vou agora fazer aqui umas reuniões com os meus consultores, ou fazer aqui umas reuniões com o meu staff, e 2 dias nós temos os objetivos definidos. E eu digo, devem estar bons, os objetivos não estão bem definidos, não podem estar com o compromisso, com o foco, com a metodologia que nós necessitamos para ter verdadeiros resultados. Claro. Eles estão definidos assim, um bocadinho pelas pontas. Então, 3 dicas obrigatórias vão ser essas. Para pensar como é que estás. Respira. Tranquilidade Pensar aqui neste processo. E deixa sentir a dor. Porque vais sentir dor. Claro. Devia ter feito isto, não fiz isto, passou mais um ano, já devia estar aqui, isto era não importante. Tenho tempo. Não tenho tempo. Sente o raio dessa dor. Claro. Porque se não sentes essa dor, não vais sentir o prazer lá à frente. Mas o outro cresceu não sei o quê. Pois cresceu. Eu tenho empresas que, quando comecei a trabalhar com elas, faturavam 30 mil euros. E algumas delas hoje faturam alguns milhões, e ainda bem, para elas é fantástico, é maravilhoso. Assim como tenho empresas que têm crescido muito mais lento. Tenho empresas que peguei em 2 anos, faturaram 47%, 50% acima daquilo que era expectável, daquilo que era o normal para aquela empresa. Mas também tenho outras que cresceram 5%. 10% e que não estão ainda a fazer o processo de um crescimento mais rápido, mais seguro. Onde é que está a grande diferença? A metodologia é igual, ou seja, a ferramentas base é igual, são iguais. A diferença está no compromisso neste processo, a capacidade de identificar em que momento estás, a capacidade de detalhar para onde é que tu queres ir e depois traçar este plano. Caminho. E eu sou muito chata com os planos, muito chato com os planos. Genial. Estou sempre a plano de marketing, plano de branding, plano operacional, porque não faz sentido. Se tu queres emagrecer, cria um plano. Claro. Se tu queres ir para fazer uma viagem, cria um plano. Para tudo é necessário um plano. Não funcionou à primeira, à segunda, está tudo certo. Aguenta, ser forte, voltas atrás, redefines, vês o que é que precisas e segues. Claro. Não é? E está feito. O que é o coach para ti? Ferramentas que me ajudam a expandir, a crescer, a pôr-me à prova. Eu tenho coach, eu tenho mentor. Um coach tem um coach. Um coach que se acha que não precisa de um coach, está tudo certo. Há caminho para todos. A verdade é que é algo que me ajuda a criar, expandir, a diferenciar-me. Eu costumo dizer que é um sentimento de ser irrequieto. Eu sinto-me irrequieta sempre. Estou sempre irrequieta. Não posso estar conformada com o que tenho ou com o que faço. Um ativista da proatividade. Aí. Muitas vezes as pessoas utilizam a palavra ativista só no sentido negativo. Não Mas é? nós temos de ser ativistas da abundância, da prosperidade, da atividade, da proatividade, da concretização, da realização. Temos que ser pessoas de fazer. Porque não fazer não faz qualquer tipo de sentido, especialmente neste momento, não é? Que é um momento que o mundo está a chamar por nós. Sem dúvida. É agora que nós temos que fazer. É verdade, é agora que faz mais sentido ainda. Não é quando estamos em expansão e tudo joga a nosso favor, não é? O vento está a empurrar as velas certinhas. Agora é para nós. Exatamente. Tem que ser para nós. É o destino. Verdade. Olha, quando recebes aquela chamada do coach, do cliente, Marina, consegui. O que é que sentes? Eu fico mais feliz do que eles. Eu vibro mais do que eles. Eu digo, uau! Às vezes até são pessoas muito mais restritas nas suas emoções, mais calmas, e eu já estou ali a vibrar com eles muito mais. E faço isso muitas vezes antes deles conseguirem. E digo-lhes claramente, eu acredito mais em ti do que tu próprio. Eu tenho a certeza que tu vais conseguir e tu ainda não acreditaste.
Eu faço muito mais isto, muitas vezes, e não faço porque, tenho que fazer, porque no coaching nós temos que incentivar ou algo assim. Não, eu faço porque eu acredito, é genuíno, é autêntico. E eu acho que isso faz uma diferença gigante na pessoa que está do outro lado. Às vezes dizem-me, Marina, mas a Marina viu lá atrás que eu era capaz. Eu disse, claro que eu vi lá atrás que tu eras capaz. Agora, claro que eu vi, claro que eu vi. E qual é a sensação que tens quando te ligam a dizer que não conseguem? A sensação é, ok, temos mais caminho para fazer. Nunca desisto. Temos mais caminho para fazer. Claro. Qual é a minha nova abordagem com aquela pessoa, com aquela empresa, porque aquele não está a ser o caminho certo ainda. E muitas vezes é poder perceber o que é que não funcionou, é aprendizagem, é feedback. Tu não erras, tu não falhas, tu tens feedback. Aquele não é o teu caminho. A fazer a coisa certa para aquele objetivo que tu queres. Então, o projeto está aí, está a perceber, ok, o que é que nós podemos afinar mais, o que é que podemos afinar melhor, porque também tenho clientes que não atingem os seus objetivos à primeira, não é? Tem clientes que têm o seu ritmo, têm o seu timing, que é diferente do meu. É um desafio para mim, é um desafio para mim, porque eu estou sempre lá. Eu sempre a bombar. Sempre. Marina, e às vezes o numa desafio palavra, é este. Como é que vai ser 2024? Excepcional. Excepcional? Sim. Boa. E assim terminamos com Marina Ferreira no nosso 6º episódio do podcast Rerun This City. 2024 vai ser? Excepcional. Excepcional. Até já. Até já, obrigada.